Ok, meus queridos, podeis assentar. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. Efésios capítulo 2, versículo de 11 a 22. Já não é de hoje, eu quero corrigir aqui, nem mesmo desde que eu comecei a pregar aqui na igreja como pastor, mas antes ainda, tem sido pregado, a igreja tem se desafiado a viver para... Para viver para... meu irmão, pode dizer, não tem a ver não, meu. Viver para a glória de Deus. E no capítulo 1 e aqui no capítulo 2, nós temos visto que Deus tem um chamado para nós. Esse chamado vai ser importante e necessário para que a igreja venha cumprir aquilo que Paulo ensina no capítulo 4, 5 e 6. Para que você consiga fazer o que está no capítulo 4, 5 e 6. Paulo entende que você precisa compreender para que Deus chamou você. Por que Deus encontrou você morto em seus pecados e disse: eu não quero que você fique assim, mas eu estou chamando você para você vir a mim. Mas vir a mim para quê? Deus está te chamando para quê? E aí o capítulo 1 diz que Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos resgatados do pecado e do diabo, para sermos perdoados, para recebermos vida, para recebermos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, para recebermos vida em Cristo Jesus e para assentarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E então Paulo ora agradecendo ao Senhor porque Deus tem dado santidade ao povo e tem dado amor uns para com os outros, porque Deus tem dado fé em Cristo Jesus e tem pedido ao Senhor e pede ao Senhor naquela oração no versículo 16 em diante, para que Deus abra os olhos, conceda espírito de revelação e conhecimento, e abra os olhos do entendimento da igreja, para que ela possa compreender esse chamado, para que ela possa compreender como é rica a promessa, ou melhor, o chamado, a esperança que existe para ela, e como é grande o poder que opera na igreja, ensinando que é o mesmo poder que operou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo com que Jesus se assentasse acima de todo principado, potestade e de todo nome que se possa mencionar, tanto aqui na terra como no céu. E aí Ele deu Cristo à igreja, para que nós pudéssemos ser imergidos em Cristo, para que nós pudéssemos ser colocados para dentro de Cristo, para viver como sendo o próprio corpo de Cristo. Amém. Nós fomos, o chamado de Deus escrito por Paulo no capítulo 1 é incrível. E Paulo disse: eu não acabei de falar. Vocês que estavam mortos em seus delitos, em seus pecados, vocês que viviam segundo os seus desejos, isso está no capítulo 2, nos primeiros versículos, os seus desejos, segundo aquilo que você mesmo pensava, seguindo o curso deste mundo, seguindo o diabo, você era por natureza merecedor da ira de Deus, mas eu, quando vi você desse jeito, eu te amei e tive rica misericórdia de você, a tal ponto de que eu dei o meu filho para morrer na cruz por você, para que você tivesse vida e para que você assentasse com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Eu fiz isso graciosamente, diz as Escrituras. Não foi porque você foi bonzinho comigo, porque você nunca foi. Aliás, muitas vezes você foi até hipócrita comigo, tentando fazer coisas boas e tentando me impressionar com isso. Mas eu não te aceitei por causa dessas coisas. Eu te aceitei porque você creu no meu Filho. Eu te aceitei de graça. Eu te salvei de graça. Mas eu te salvei com um propósito. Porque eu queria criar uma nova pessoa dentro de você, como diz no versículo 10. Para que essa nova pessoa, capítulo 2, versículo 10, para que essa nova pessoa que eu criei dentro de você seja capaz de cumprir ou fazer as obras que eu, de antemão, antes da fundação do mundo, eu criei, para que vocês andassem nelas. Sabe, meu querido, aquilo para que Deus chamou você é algo maravilhoso. Mas Paulo disse: eu ainda não acabei. Eu ainda quero escrever mais detalhes desse chamado de Deus para a sua vida. E é isso que diz no capítulo 2, versículo de 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, de Deus, era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um só homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, para o seu Espírito. Deus possa fazer com que os irmãos compreendam o que esse texto está querendo dizer nessa noite. Meus queridos, o texto começa dizendo portanto. Versículo 11 começa dizendo portanto. Logo, é um costume de Paulo não ficar falando coisa solta. Ele costuma falar coisas usando uma sequência lógica. E quando ele diz aqui, portanto, lembrem-se de que vocês eram gentios, de que vocês não eram judeus. Lembrem-se, portanto, lembrem-se que vocês não eram judeus. Portanto, considerando, tendo em vista tudo aquilo que eu já falei até aqui, considerando que vocês foram aceitos por Deus, lembrem-se, não tirem da memória quem vocês eram. Só que aqui nós temos um problema. Quando Paulo falou, lembrem-se de que vocês eram, ele estava falando para um grupo de pessoas que tinham acabado de ouvir falar de uma nova aliança. Quando essas pessoas que estão ouvindo aqui eram jovens, eles não tinham qualquer contato com os judeus. Eles não participavam da comunidade de Israel. E a primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é justamente isso. Eles estavam sem o fiel cuidado de Deus, e sem direito de cultuar como Israel tinha direito.
Israel, ele tinha o privilégio de viver aquela atmosfera da adoração. Constantemente estavam sendo feitos cultos diante do templo e dentro do templo. E o templo estava ali em Jerusalém, casa dos judeus. E os judeus viajavam para Jerusalém constantemente. E os judeus podiam entrar dentro do templo, local que os gentios, os que não eram judeus, não podiam. Os que não eram judeus, ao se arrependerem de seus pecados, eles apresentavam sacrifícios de sangue, para que seus pecados fossem perdoados. E essa atmosfera de adoração não era direito de quem não era judeu. Eles não tinham como adorar a Deus, ou não viviam nessa atmosfera. Eu devo reconhecer que até alguns adoraram, não sendo judeus, mas não viviam dentro. Você sabe muito bem o que acontece quando o crente, quando passa muito tempo fora do convívio do corpo de Cristo. Uma brasa que se esfria. E assim eram aqueles que não eram judeus, eram estrangeiros à aliança. E aqui me faz lembrar Raabe, que uma mulher, uma prostituta, que morava na cidade de Jericó, e que há muito tempo atrás foi uma cidade para onde Israel foi para destruir tal cidade. E Raabe morava lá. E Raabe disse: olha, o povo todo está com medo de vocês, israelitas, porque o povo todo está sabendo que vocês estão vindo para cá e tem sabido o que Deus tem feito no meio de vocês. Entenda, meu querido, como era complicado para você não ser judeu naquela época, porque Deus havia escolhido Israel e tinha dito que ia abençoar Israel, e qualquer outra nação seria subjugada por Israel. Amém. Ninguém teria o direito de ser chamado povo de Deus a não ser Israel. E não adiantava para Jericó. Jericó, a única coisa que ele sabia era que Israel estava devastando as nações por causa do poder de Deus, e a próxima vítima era Jericó. E Raabe disse: eu quero ter uma chance de não ser mais de Jericó, eu quero ter uma chance de ser de Israel. Amém. Deus concedeu alianças que eram somente para Israel. Em Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 17, ele diz a Abraão: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, pois eu a darei a você. Amém. A promessa de Deus para Abraão é que onde Abraão colocasse o pé dele, aquela terra seria dele. Mas essa foi uma promessa feita a Abraão e a sua descendência. Havia uma grande multidão naquele tempo que não era descendência de Abraão e que não receberia essa promessa. Posteriormente, em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5 e 6, que é uma pausa para dizer da minha alegria de ver o seu Sebastião aqui conosco. Irmão Sebastião, pode olhar para trás. Irmão Sebastião está assim com a mão assim. Lembra aquele povo, aquele Senhor que nós oramos e que ele estava passando por uma dificuldade lá na casa dele, precisava de uma reforma, e que no domingo passado nós cooperamos com essa reforma. Então fico muito feliz de estar com o Sebastião aqui. Deus te abençoe, meu querido. Tá aí, tá a família toda, né? Tá a filha, tá a esposa. Tem outra mãozinha lá que eu não estou sabendo quem é, mas acho que é. Muito bem. Então, sejam bem-vindos, viu? Não era irmão, não esqueci não. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6.
As Escrituras trazem aí uma outra aliança que Deus faz com Israel. Deus não faz essa aliança com outro povo, mas faz com Israel e diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Entenda bem. Quem, naquela época, eu não sei se existia gente aqui no Brasil. Há quem diga que já tinha alguns ancestrais aí morando por aqui. Se tinha, ele não estava envolvido nesse negócio aqui. E se você é dessa linhagem, então você não está nesse negócio aqui. Isso aqui não é para você, é para Israel. Israel seria um reino de sacerdotes. Israel seria um tesouro pessoal de Deus. Israel seria uma nação santa. Deus fez uma aliança com os levitas. E Deus disse em Jeremias capítulo 33, versículo 20 a 22: assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado, então poderá quebrar a minha aliança com meu servo Davi, e neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono, e também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu, e incontáveis como as areias da praia do mar. Essa aliança era com Davi e com os levitas. Não era para mim, não era para você. E aqui Paulo está dizendo no versículo 1 de Efésios capítulo 2, no versículo 11, lembrem-se que vocês não eram gentios, nem por nascimento, nem por circuncisão. Vocês não foram incluídos no povo de Israel, nem por terem nascido de uma mulher israelita, e nem porque vocês se meteram lá por dentro e fizeram a circuncisão. Não, vocês não participavam destas coisas. Meus queridos, talvez não seja tão simples compreender isso, mas Deus fez promessas somente para Israel. Deus fez promessas somente para o povo escolhido dele dentre todas as nações. E tem uma coisa que Deus diz sobre ele, para o povo de Israel, em Números capítulo 23, versículo 19, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Amém. Tudo aquilo que Deus cumpre, ele faz. Amém. Tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Amém? Amém. Eu vou acertar. Aí o povo de Deus fica, graças a Deus por tua fidelidade, Senhor. Eu sei que onde eu pisar a planta do meu pé, vocês já ouviram isso aqui há um tempo, aquele será meu. Aí, não diga amém não, peraí. Daqui a pouco deixa eu terminar e vocês dizem amém. Porque o povo, aí o que o cara faz? Ele vai lá, faz a entrevista de emprego, aí no final o cara diz: olha, nós vamos analisar o seu currículo e nós vamos decidir se você vai ficar ou não. Você não sabe, mas eu botei meu pé aqui dentro e esse emprego é meu. Não, irmão. Tais promessas não eram para você. Tal promessa era para Abraão. Essa é a mensagem clara dos versículos 11 e 12 de Efésios 2. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa,
Vocês não faziam parte dessa comunidade e não tinham direito a essas promessas que estão aqui. E às vezes eu fico preocupado, porque tem algumas músicas que estão sendo oferecidas para a gente cantar aqui, que as pessoas ficam se apossando de promessas que são para Israel. Sabe o que é? Sabe o que é você se apossar de uma coisa que não é sua? Sabe, você começa a cantar. Tem um cântico que diz assim: para direita, para esse. Eu gosto da música. Assim, para dançar a música, né? A gente se mexe aí. Na direita, na esquerda, minha frente. É aquele negócio, como ele começa. Por todo lado, o é uma parte fantástica dessa música. É uma das partes que eu mais gosto, esse porque dá uma cadência assim para a música, né? Mas ali era uma promessa de Deus que Ele alargaria os espaços que seriam conquistados por Israel. Desculpa frustrar vocês, mas nós não podemos usar para nós promessas que Deus deu para outros. E eu gostaria muito pedir solenemente ao pessoal do Ministério do Louvor que olhem se aquilo que estão cantando são coisas que nós podemos realmente cantar. Ontem estava lá no CCM, né, e o pastor Domingos citou uma música que de vez em quando a mãe está cantando por aí, né? Não retire de nós o teu Espírito. Onde é que está na Bíblia que alguém que já recebeu o Espírito de Deus pode ter Espírito de retirada dele? Não tem isso na Bíblia. O povo canta. Paulo disse no livro de Romanos, no capítulo 9, deixa muito claro que tais promessas não eram para nós. No capítulo 9, no versículo 3 e 4, pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e os de minha raça, o povo de Israel. Deles, não é minha, ou não é nossa, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, deles é a aliança, deles a concessão da lei, deles a adoração no templo e deles são as promessas. As promessas são para Israel. Agora, quer dizer que não tem promessa para a igreja? Tem. E já preguei no capítulo 1 de Efésios tantas promessas que foram dadas. E eu quero dizer para você, as promessas que Deus deu para a igreja são muito maiores do que as promessas que Deus deu para Israel. Amém. Mas nós não podemos usar as promessas de Israel, são para eles. E tais promessas não estavam disponíveis naquela época. As promessas que temos hoje não estavam disponíveis naquela época, eram só para Israel. Para você compreender, eu queria dar 2 exemplos, porque eu fico imaginando uma pessoa que não era judeu e via Jesus passando lá na rua, e as pessoas dizendo: esse Jesus, ele cura cegos, ele ressuscita mortos, esse homem, ele tem o controle sobre o mar, e diz: ele se acalma e o mar se acalma, ele manda o vento parar e o vento para. Esse homem tem todo o poder. E aí quem não era de judeu, ele disse: com certeza ele é filho de um Deus vivo, porque eu que não sou judeu, eu sigo um Deus morto. Meu Deus é uma estátua. Meu Deus, ele não se move. Meu Deus, o Deus, diziam lá os que não eram judeus: meu Deus, eu preciso ficar dando coisas para ele, para lhe dar alguma coisa para mim. Às vezes eu dou e ele não dá. Mas esse que eu estou vendo é diferente. Esse é vivo, eu consigo vê-lo aqui, eu consigo ver suas maravilhas, eu consigo ver o seu poder. É incrível esse homem, é incrível esse judeu. E no mesmo momento vinha a frustração daquele que não era judeu. Ele não pode fazer essas coisas por mim, porque ele veio
para os judeus, para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não posso, eu não tenho sequer dignidade para dizer para ele: me ajuda. Lembra de dois exemplos em Mateus capítulo 8? Versículo 5: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. O centurião não era judeu, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Amém. Pois eu também sou homem sujeito a autoridades. Eu digo aos meus soldados que estão no meu comando: vai, ele vai, o outro vem, ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, ele faz. Jesus se admirou e disse: não encontrei Israel, ninguém encontra a minha fé. Mas veja como o centurião chega para Jesus: eu não sou digno. Você lembra como foi que Jairo chegou para Jesus quando a filha dele estava morta? Ele não disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. Jairo, que era judeu, ele disse: não, Senhor, eu quero que o Senhor vá na minha casa, eu ainda quero que o Senhor bote a mão na cabeça da minha filha. Jairo não só achava que tinha direito de ter Jesus na sua casa, até porque ele era um dirigente da sinagoga, ele não era só um judeu, mas era um líder dos judeus, e ele dizia: eu não só quero que o Senhor vá na minha casa, eu quero que o Senhor faça do meu jeito. Ou quer dizer, Jesus disse o seguinte: o procedimento de cura lá em casa é desse jeito. Se o Senhor quiser, o Senhor vai ter que entrar lá, botar a mão na cabeça da minha filha. E aliás, isso acontece um pouquinho antes dessa cura que Jesus faz ao servo centurião. E é discrepante o comportamento. E você acha que isso não é tão impressionante? Vá um pouquinho mais na frente, no capítulo 15 de Mateus, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 21. E aí nós temos o caso de outra pessoa que não era judia. E no versículo 21 diz que ela era da cidade de Tiro e Sidom, uma mulher cananeia. Veio a ele gritando e disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus lhes respondeu, não lhe respondeu palavra. Como é que Jesus tem coragem de ver uma mulher aflita, com sua filha sofrendo, possessa por um demônio, e ela diz: tem misericórdia de mim? Jesus não responde uma palavra para aquela mulher. Você acha que Jesus foi duro? Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. O discípulo é como se dissesse para Jesus: ou você decide, ou você resolve o problema da mulher aqui, ou manda embora, porque não tem ninguém com essa mulher, senão não vai ouvir aí, não tem problema. E aí Jesus disse: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Essa mulher está fora. Não é o meu propósito. Eu não vim aqui para cuidar dela. Você acha que Jesus foi duro? Você vai se impressionar. A mulher veio, ela adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda. Olha a resposta de Jesus: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Irmão, se eu disser um negócio desse aqui, o povo de pastor, o senhor foi o último que sofreu. O senhor é duro, o senhor não tem amor. Essa mulher aí está sofrendo. Jesus mostra para você nessa noite como era distante o relacionamento dele com aqueles que não eram judeus. Jesus havia escolhido dentre todas as nações o povo de Israel para cuidar de Israel. A minha intenção e o meu desejo é que Deus possa desvendar os seus olhos para você perceber que você está tendo um privilégio muito grande, meu querido. Porque Deus, Ele não tinha a intenção de curar aquela mulher, ou melhor dizendo, curar pessoas que não eram de Israel.
Porque ele veio para o que era seus. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher, ela não desiste nunca. Ela é uma Sírio-Fenícia com sangue brasileiro, e ela chega para Jesus e diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que foi que Jesus disse, que aquela mulher estava dizendo? Eu assisti um filme, só para ilustrar bem o que ela está dizendo aqui. Eu assisti um filme que o cara, muito feio, chegava para a menina muito bonita e dizia assim: qual a minha chance com você? Ela dizia: 1 em 1 milhão. Ele abriu um sorriso no lábio. Eu tenho uma. Essa mulher disse a mesma coisa. O senhor está me dizendo que não é bom dar comida para os cachorros, eles têm que comer das migalhas que caem da mesa? Quer dizer, eu vou para o Senhor Jesus: as migalhas que caíram da mesa dos judeus é mais do que eu preciso para curar a minha filha. É assim que você chega para Jesus? É assim que você vai em direção ao Senhor? Ou você tem se aborrecido porque Deus não está fazendo do jeito que você quer? Eu honro a fé de 2 irmãs com que eu conversei essa semana. Digo de 3. Uma sofrendo porque o seu marido, elas 2 sofrendo porque os seus maridos a maltratam. E quando eu conversei com elas, ela disse: eu tenho confiança absoluta no Senhor. E eu sou muito satisfeita com o que Deus está fazendo. E outra foi a Virgínia. Você não imagina como a Virgínia está passando por uma barra pesada. O sofrimento dela é grande. Os pontos onde se aplica a injeção estão roxos. Todo dia tem picada na veia, todo dia tem picada na barriga, todo dia tem picada no pulmão. Todo dia. No dia que eu fui visitá-la, quando a moça chegou lá para fazer o exame, para aplicar, para perfurar sua veia de novo, ela disse: ah, não, de novo. Não era um anão. Não, anão, como exemplo de abaixinho. Não era um não. De alguém que estava desesperado. Era um não. De alguém que estava sofrendo muito. E aí ela falou para mim: mas eu não tenho me esquecido do Senhor. E não tenho deixado de confiar no amor dele por mim. Amém. Sabe por quê? As migalhas que estão caindo da mesa dos judeus é tudo que nós precisamos, meus filhos. É tudo que nós precisamos. E assim que nós olhamos para o nosso Deus, se nós estamos falando de um Deus onipotente, a migalha da onipotência de Deus para mim já basta, meu irmão. Para mim já basta. Nosso passado, meus queridos, deve nos dizer que Deus não tinha obrigação de nos abençoar, e que por isso devemos nos aproximar humildemente diante dele, rogando misericórdia. Mas o texto de Efésios capítulo 2 não para por aí. E aí ele diz: estávamos sem Cristo. Ele também diz, isso é no versículo 11, no versículo 12 ele diz: estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Além de não ter os benefícios de pertencer à nação israelita, nós também não tínhamos os benefícios de pertencer a Cristo. Estávamos sem Cristo, sem Deus e sem esperança no mundo. Sem as bênçãos dos judeus para nós e sem as bênçãos de Cristo para nós, estamos fadados ao sofrimento e morte, porque os nossos pecados nos empurram em direção à morte. Jesus diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo
versículo 26 a 28, que Deus nos entregou a nossa própria decisão de pecado. Nós pecamos e Deus diz: agora vocês podem sofrer isso. Provérbios capítulo 1, nos versículos 25 a 27, Deus ali sendo personificado na sabedoria, Ele diz assim: agora que vocês desprezaram a sabedoria, agora que vocês acharam que o que eu penso não tem valor, eu vou me rir da desgraça de vocês, quando vocês estiverem sofrendo em seus pecados, sofrendo por causa das suas decisões, e vocês vão clamar a mim, e eu não vou responder a vocês. E às vezes eu fico preocupado sobre qual comportamento que a igreja deve ter quando pessoas que não buscam a Cristo querem a ajuda da igreja. Eu tenho tido dificuldade para dizer não a essas pessoas. E tenho tido vontade, desejo de ajudá-las. Mas eu fico pensando: rejeitaram a Deus? Rejeitaram o Senhor? Por que será que estão sofrendo? Por que será? Por que será que muitos estão doentes hoje e muitos morreram? As Escrituras dizem que nossos pecados nos levam à doença e morte. Nós não tínhamos as bênçãos de Efésios capítulo 1 quando não tínhamos Cristo. Não havia nenhum sentido para nossas vidas, nós estávamos sem esperança, e o que o mundo corre atrás. Por que você que não conhece Cristo? Por que você que não entregou sua vida para Cristo? Por que você está vivo? Para onde você está indo? O que vai acontecer com a sua vida? Atrás de que você corre? A satisfação da sua vida é conseguir um bom emprego, ter uma família organizada, ter sucesso profissional, é ter sucesso nos estudos? Sim, e daí? Essa noite vão pedir a tua alma, o que você tem guardado vai ficar para quem? Sem esperança, meu querido. A Bíblia diz que se você nessa noite você não tem esperança alguma, a sua vida é completamente sem graça. Tudo que você corre atrás é neblina, é vento, é fumaça. São coisas que você não pode deter na tua mão e vão escapar. Mas todo aquele que entregou a sua vida para Ele pode dizer: eu estou certo de quem tenho crido, e também estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia que Ele vai entregar na minha mão. Eu sei que a esperança que o Senhor me deu pelo fato de estar em Cristo é muito melhor do que a esperança que o mundo tem, e é muito melhor do que a esperança que tinham os judeus. Não tínhamos o cuidado de Deus diante dos desafios deste mundo. Antes de você entregar a vida para Jesus, se você estava doente, a sua esperança era os médicos. Se você estava endividado, a sua esperança era o emprego. Se você estava com problema na sua família, a sua esperança eram psicólogos. As suas esperanças eram limitadas. As suas esperanças não eram esperanças. Mas pelo fato de alguém entregar a vida para Cristo, de alguém dizer: eu sou teu, as esperanças e as possibilidades, elas aumentam numa quantidade de vezes inúmeras. De tal forma que quando eu adoeço, a minha esperança não são os médicos, mas é o Deus Todo-Poderoso. Que quando eu estou com dificuldades na minha casa, enquanto eu tenho que ser provido, eu creio no Deus da provisão. E quando eu estou com problema na minha casa, na minha própria vida, eu tenho a Bíblia que diz o que eu tenho que fazer. Sim, eu tenho esperança, e as nossas esperanças, aquilo que cremos, a nossa capacidade em Cristo é infinitamente maior do que tem aqueles que estão no mundo e do que tinham os judeus. E as capacidades são muito superiores, meus filhos. A capacidade da igreja é muito superior. A notícia boa está nos versículos 13 em diante. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês estavam longe, o Senhor chamou vocês para perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos
quer não judeus, quer judeus, fez um só corpo e destruiu a barreira, o muro de inimizade que havia, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O propósito, o objetivo de Cristo era criar em si mesmo, dos dois povos, Israel e dos gentios, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Amém. Nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos aproximados com Deus através do sangue de Cristo. Haverá sempre perdão para os nossos pecados. Por mais que nós venhamos a pecar, a minha situação hoje é diferente da minha situação antes. Antes os meus pecados me levavam à condenação. Agora, pois, todos que foram justificados têm paz com Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos nos aproximar agora diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoe, com a convicção de que seremos perdoados, pois se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, meu querido, nós que estávamos distantes de tudo isso, distantes de Deus, sem esperança, sem Cristo, fomos aproximados através da morte de Jesus. E todo aquele que crê e confia e se entrega a Cristo, começa a experimentar essas coisas maravilhosas, inclusive a reconciliação com Deus. Amém. Sabe, você pensa que seu pecado é muito duro, que você fez foi muito sério, o Senhor perdoa. É isso que diz as Escrituras. Fomos reconciliados gratuitamente. E agora fazemos parte da comunidade de Israel, o Israel espiritual, o Israel verdadeiro. Nós fomos enxertados lá. Você, como se fosse um galinho que não fazia parte da planta. Então Deus pegou aquele galinho e enfiou dentro da planta, enxertou você lá dentro, para que você pudesse juntar-se à comunidade de Israel. E agora a comunidade de Israel já não tem mais aquelas promessas antigas, mas ela tem novas promessas. As promessas de uma nova aliança que estão em Jeremias 33, nós não teremos tempo de falar. Mas a promessa da nova aliança também é para nós. Uma aliança que será feita com transformação no coração do homem. Foi nos dado acesso ao Pai. O que diz Hebreus capítulo 4:16? Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós, no momento da necessidade, nós os que estamos em Cristo, aqui não fala de quem está no mundo, mas nós os que estamos em Cristo, no momento da necessidade, podemos nos aproximar diante do trono da graça com confiança. Porque Deus é gracioso e Deus é misericordioso para nos ajudar no tempo da necessidade. E isso foi um privilégio que nós alcançamos. E se nós temos que cumprir o que está no capítulo 4, 5 e 6, nós precisamos ter essa confiança diante do Senhor, e Ele nos deu. Além disso, nós foi nos concedido se tornar nação, ou nos tornar nação santa. Foi nos concedido tornarmos família de Deus e casa de Deus. Sabe o que acontece? Muitos tinham inveja da nação israelita, de tudo que ele podia conquistar. A nação que Deus estabeleceu junto aos que não eram judeus, a nação muito mais sublime. E aqui nós temos padrões diferentes. Só para você ter um exemplo, o mundo não aceita e não gosta e recusa a palavra submissão. É uma palavra dura para eles. Você ser submisso, ser humilhado. Não admito isso. Mas no reino de Deus, submissão é dignidade. Então coloca o cara lá em cima. No reino de Deus, aqueles que se submetem uns aos outros, aqueles que se submetem aos outros, são exaltados por Deus. O maior privilégio no casamento não é o fato do marido ser o líder, mas a mulher experimentar a confiança e a humildade sagradas do Senhor para se submeter ao marido, confiando que Deus é que vai prover tudo aquilo que ela quer. O filho, ele se submete ao pai, mesmo discordando do pai, porque ele decidiu ser uma pessoa humilde e ser exaltada por Deus, e confia na provisão de Deus para ele. Jesus
é o maior exemplo. Porque sendo igual a Deus, ele se humilhou. Ele gostaria que você fizesse igual a ele. Esse padrão o mundo não tem. É só porque nós fomos recriados por Deus, somos capazes de fazer isso. Mas tem mais, meus queridos. Somos reconhecidos como família de Deus. E aqui então está uma coisa fantástica. Agora no Congresso do Ministério da Igreja, o pastor Antibel vai estar pregando. E ele talvez seja uma das pessoas que são mais conhecidas no mundo por falar sobre a intimidade com Deus. E o Senhor concedeu a nós entrar na intimidade. E aqui começamos a ver coisas que Israel não tem. Só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. Sabe o que acontece aqui? No Romanos capítulo 8, Jesus diz: vocês que receberam o Espírito foram adotados como filhos, pelo meio do qual vocês clamam, Abba, Pai. A palavra Abba, essa palavra em aramaico, é uma forma íntima de um filho falar com seu pai. E pelo Espírito de Deus, você recebeu o direito de falar com Deus com intimidade. Porque você não é só nação, você é da família dele. E por causa disso, você se tornou co-herdeiro com Cristo, como filho se tornou co-herdeiro com Cristo e participa da sua glória. Por causa disso, em Romanos capítulo 8, ainda no versículo 18, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Pois não somos mais escravos do pecado. E por causa de sermos família de Deus, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nosso caráter e imagem são transformados conforme nos predestinou para sermos conformes à imagem do Filho, está no versículo 29. Somos protegidos e guardados por Ele, e somos amados por Deus de forma tão superior, que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Sim, o Senhor precisou dizer para você o quanto Ele amava. E dizer para você, seja qual for o sofrimento que você esteja passando, entenda, eu estou cooperando neste sofrimento para o seu bem. Amém. Eu não deixei de amar você, porque não tem nada que impeça eu de amar você. Porque você agora é da minha família, você é meu filho, você pode me chamar de paizinho. Você pode falar comigo com intimidade. Você foi feito casa de Deus. Amém. Fomos juntados, como sendo cada um de vocês pedras que vão se juntando a outras, umas às outras, para formarem uma casa. E a pedra fundamental desta casa é Cristo Jesus. Amém. Essa casa está sendo fundamentada nos ensinos dos profetas e dos apóstolos, do Velho e do Novo Testamento. Mas os profetas e os apóstolos, eles estão fundamentados e ajustados em Cristo. Assim, quando você for ler as Escrituras, você não vai ler pensando em como você vai agradar a você mesmo. Você vai ler como você pode glorificar a Cristo por causa daquele texto. Para concluir, eu quero dizer que os últimos versículos 21 e 22 diz: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Sabe o que acontece, meu querido? Sabe como é que a igreja deve viver? Se ajustando uns aos outros. A única pedra que não pode ser lapidada, não pode ser mexida, é a pedra angular. Essa é intocável. Essa pedra é Jesus. Mas todas as outras pedras que são unidas a ela, essas precisam ser moldadas, essas precisam ser tiradas, as arestas que impedem que essas pedras estejam juntas. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Os interesses de Cristo, eles são intocáveis, mas os seus interesses precisam ser esquecidos, sob pena de você não ser pedra juntada em outra pedra. Quando alguma vez eu pedir para você orientar a igreja, irmãos, vamos fazer assim, pode ser que você não concorde comigo, pode ser que você diga essa estratégia não é boa, pode ser que você diga essa decisão não é boa, mas eu peço para você, em nome de Jesus, não por causa de mim, mas por causa da pedra angular, por causa da pedra fundamental, a pedra de esquina, por favor, não olhe para seus interesses, não olhe para seus projetos, para as suas estratégias. Por uma questão de estarmos juntos e unidos, como diz o versículo 22, crescermos como edifício que cresce junto. Você abre mão
daquilo que você acha melhor. Você só não pode abrir mão daquilo que Jesus acha melhor. Amém. Mas do resto, abra mão para estar junto. Eu queria ter mais tempo para isso ou para aquilo, por isso eu não vou poder estar junto com meus irmãos. Não abandone isso e aquilo. Dê preferência a estar junto com os irmãos. Concluindo, então, nós estávamos distantes de Deus, sem seus cuidados, sem suas promessas, sem sentido para a vida, mas nós somos reconciliados com Deus, aproximados deles para receber bênçãos. Fomos unidos à nação de Deus, à família de Deus e à casa de Deus.